Oiê. Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma live e hoje o nosso convidado é o Regis Mirupu, que é um ator indígena do povo Dessana e está aí fazendo sucesso com esse filme, né, que eu estou colocando aqui em cartaz, que é A Febre, e a gente vai chamar ele para ter um bate-papo sobre a sua trajetória artística e um pouco, né, dos desdobramentos que o filme tem trazido para a sua vida pessoal. Então, deixa eu enviar aqui o convite para ele, esperar ele entrar aqui para a gente poder conversar com ele. E aí, quem acompanhar a live, se quiser fazer perguntas, tirar algumas dúvidas, um pouco sobre, né, essa sua trajetória artística. Ah, e o parente chegou, então vamos chamar ele aqui. Ok. Está conectando. Olá, parente. Olá, Uma boa tarde, uma boa noite. boa tarde para você e boa noite para mim. Muito bem-vindo, Farense. Muito obrigada por aceitar esse convite. Para quem está chegando agora, né? Para quem está entrando agora, o parente Regis Mirupu é do povo Dessana. Ele é ator, protagonista do filme A Febre, que eu coloquei aqui em cartaz, né? Para o pessoal ter uma referência visual. E o nosso convidado de hoje para falar um pouco sobre, né, a sua trajetória artística e pessoal, caso você queira. Então, muito bem-vindo, parente. Obrigado, Julie. É um grande prazer receber o seu convite. Me diz, parente, agora você está morando na Itália, por isso essa nossa diferença de horário? Na verdade, eu moro na Floresta, né, que é sempre no Brasil, mas dessa vez, devido a esse período que nós estamos vivendo, não foi possível eu retornar para minha casa, para a Floresta. Mas eu retorno ainda. Ah, que legal. Uhum. Deixa eu te perguntar, você quer situar o pessoal rapidinho onde vivem os Dessana, em que estado brasileiro? Você quer falar um pouquinho sobre? Ok. É, então, os povos Dessana, nós somos um clã de 23 tribos. Dessano, Tucano, Tuyuca e enfim. Então, esse grupo, ela está no norte do Brasil, no estado do Amazonas, entre fronteira com a Colômbia e Venezuela, fica no Brasil, né? Então, eu nasci lá até 1995 e fizemos mudança, saímos da reserva indígena para vir para perto da cidade, em busca de melhorias de vidas. É isso. Ô, parente, então vamos falar um pouquinho sobre, né, esse filme que foi lançado dia 12, né, agora 12 de novembro nos cinemas brasileiros, mas que já estava, né, correndo outros cinemas, os cinemas internacionais e concorrendo a muitas premiações também. Então, o filme que se chama A Febre, né, já tem mais ou menos 30 prêmios e inclusive o de melhor ator, né, o Leopard Best for Actor, eu acho que é assim que se fala, né? O de melhor ator, dessa categoria de uma premiação italiana. Deixa eu ver se está tudo certo. No qual você, pelo que eu vi na lista, é o único brasileiro indígena, né? O único brasileiro da lista e o único indígena que ganha esse prêmio, então, desde da década de 1940. Então, fala um pouquinho pra gente dessa reação, sabe, dessa premiação, como foi que você se sentiu? Ok. Então, para mim foi uma coisa assim, uma surpresa, né? E até porque na vida real eu não sou um ator, né? Eu moro na minha floresta, estou ali, vivo numa floresta, rio, essas coisas assim, né? Então, chegou esse
esse convite, né, para poder participar desse filme. Então, é uma coisa que eu nunca tinha pensado e também é uma coisa que eu nunca tinha, assim, muito menos sonhado, né? Mas eu tive essa oportunidade de participar e parece que eu consegui, assim, atuar, né? Atuar nesse filme e conseguir cumprir o que eu tinha de fazer através do filme. E chegou esse prêmio, né, que para mim, somente participando do filme, terminando as gravações, para mim já era uma vitória, entendeu? Já uma grande felicidade, entendeu? Era tudo praticamente. E já o reconhecimento, digamos assim, internacional, né, que como um melhor ator, foi algo extra, uma coisa que eu não consigo, assim, não consigo, na verdade, descrever esse momento. Só sei que foi uma coisa muito forte, muito boa, entendeu? E aí o que me deixou mais feliz ainda foi no meio de tantas pessoas, né, um indígena, e ter aquela oportunidade, né, de vez e voz para poder falar com o público presente e para o mundo, né, que através da TV, através da, assim, emissoras de TV, a mensagem vai embora, né? Então, nesse sentido, então eu representando os povos indígenas do Brasil todo, então essa coisa foi assim, o meu maior orgulho, o que eu sinto até hoje dentro de mim, a minha maior felicidade foi essa. E também conversando com eles, né, que assim, eles faziam perguntas para mim, o que que é o filme, o que que ela significava, aquela parte, aquilo ali. Então, então era uma coisa muito interessante também que quando chegava as perguntas deles, né? E uma delas que eles gostaram muito foi os indígenas protagonizando no filme, né? Que é onde o tema era sobre os indígenas. Então isso foi uma coisa que eles gostaram muito, né? Os europeus e tudo isso, todo esse lado ali. Então, para eles foi também uma grande surpresa. Então, isso que eles falaram, né? Que é uma surpresa ver um indígena atuando no filme, ou seja, não somente no filme, né? Que é o indígena também, assim, mostrando que ele tem uma capacidade de também contribuir com algo, né? Pode ser através do filme ou pode ser trabalhando em diversas tipos de trabalhos, pode ser estudando, enfim, tudo isso. Então também quando eles falaram isso, né? Que então, realmente para mim fazia assim, me dava mais força, né? Mais força no sentido de eu consegui trazer tomar conta da mensagem, tipo, entendeu? Enfim, foi uma coisa muito especial, muito boa, que eu, como eu te falei antes, né, que eu não sei descrever muito bem como a emoção que senti naquele momento, naquele dia. Sim, respondendo então a pergunta do Vitor aqui, o filme está disponível em algumas plataformas, né? Em algumas plataformas da Vivo, se eu não me engano. Eu não sei se tu Sim, sabe, para indicar, né, para eles. E a estreia nacional aqui do Brasil foi dia 12. Então, assim, alguns cinemas do Brasil que estão funcionando, mas que a gente não recomenda, né, por conta da pandemia, aham, já estão com o filme em cartaz. Mas a gente indicaria mesmo assistir online, né, que tem uma imagem muito boa. Então, uhum. Então, para você que está assistindo aí, que ainda não teve a oportunidade de assistir ou ir no cinema, não se preocupe, porque tem agora a mídia nos oferece uma grande oportunidade de assim acessar, de chegar perto. Que você pode entrar nas plataformas digitais através da Oi Play, Vivo Play, NetNow, Google Play agora, tem YouTube. Então tem todo esse lado ali que você pode acessar e assistir. Com certeza vai ser uma coisa que pode trazer assim, uma reflexão para você. Então você é convidado, todos são convidados.
E se puderem, inclusive, né, aqui no Instagram tem uma página do filme A Febre. Se puderem compartilhar, marcar o parente, seguir ele aqui nas redes, isso dá uma baita força, assim, né, para esse momento também, aproveitando esse momento de lançamento. Voltando o filme, parente, eu queria te falar, assim, que eu fiquei muito emocionada, né? Eu amei a atuação de todos vocês. Eu falei semana passada com a Rosa Peixoto, e Sim. queria falar um pouco assim sobre a tua atuação, né? Tem muitas cenas assim que eu fiquei com o coração assim apertado, Acredito. e outras eu cheguei a chorar, né? E teve cenas assim que foram muito comoventes. E eu queria destacar uma cena de janta em que vocês estão e que todos vocês estão falando em língua materna, né? Então esse momento assim foi Aham. uou! Foi um momento muito importante para todos os povos indígenas do Brasil que estão dialogando ali numa cena extremamente leve, uma cena de jantar e uma cena assim que é muito forte ao mesmo tempo. Eu queria que você falasse assim um pouquinho, né, dessa experiência, então, sugerida pela Maia, de utilizar falas em língua materna. Sim, esse lado foi, para mim, assim, né? Para mim, particularmente, foi uma coisa muito, muito boa que a Maia trouxe, entendeu? De dar uma oportunidade, entendeu? De você falar a sua língua própria, a sua língua materna, não naquele momento por exemplo, no momento da cena, né? Tava eu, tava o irmão do Justino, tava o filho, tudo isso, né? Mas só que mas depois você vai entender que não, aquilo não era somente aquele momento, entendeu? Aquilo estava sendo comunicado ao mundo afora, entendeu? Então, uma coisa que antes a gente não tinha, nós indígenas, né? A gente não tinha a oportunidade de poder falar também, ou seja, pelo menos sentir outra cultura, ouvir pelo menos as falas, né? O ritmo das falas, porque são diferentes, né? Porque eu ainda não sei falar muito bem português, mas sempre, assim, como se diz, sempre, assim, fico curioso, entendeu? Ouvir novas palavras, ou o sotaque em cada região também. Então, é muito rico, entendeu? A gente ouvir as falas. As falas é um dos lados que faz a gente aprender muitas coisas, entendeu? Então, eu falando, tocando no filme, para mim tem sido. Eu me sentia em casa. Eu me sentia, assim, claro que eu sentia assim, um pouco de dificuldade, um pouco de nervosismo, apesar de ser, assim, primeira vez, né? Apesar de eu estar falando tucano também, mas assim, sentia um pouco nervoso, porque sabia que tinha que fazer tinha que ser, as coisas tinham que ser feitas de uma forma assim que chegasse de dentro, entendeu? De dentro para fora, entendeu? Então, falar tocando no filme realmente foi assim uma coisa muito, muito boa para mim, particularmente. Sim. Acredito que também para todos, né? Para todos que participaram ali no filme indígena também, eles sentiram. Inclusive, eu falei com o meu primo também, né? O meu primo que seria o irmão, né? No filme, o irmão do Justino. Ele é seu primo na vida real? Na vida real, ele seria meu primo. Então, ele falou que, caramba, parecia real, ele falou, né? E nós falando ali, eu pensava que ia acabar naquele momento, mas na verdade não. Todo mundo sabe que a gente fala nosso idioma, entendeu? Então, tem sido uma coisa muito, assim, muito boa, entendeu? Muito, assim, estimulante, vamos dizer assim. Também, dia 19, a minha família foi assistir, né? Assistir. Eles viram, Regis, parecia uma coisa que, não sei, lá vocês, não me parecia que você estava fazendo filme, você estava vivendo, vivenciando, Uhum. um cotidiano muito, muito, muito natural, eles falaram, entendeu? Então, eles gostaram muito. Então, nesse lado, para nós, né, que, como eu falei, né, que nós somos povos muito, assim,
muitos povos no Brasil, né? Então, com costumes, tradições, línguas, culturas diferentes, entendeu? Então, da parte nossa, do nosso clã, então quando a pessoa vê, eles vê com um modo de olhar e compreender, entendeu? E já acredito você também, né, que faz parte da outro clã, né, outro povo, então com certeza o seu modo de ver e compreender as coisas, com certeza para você tem sido diferente. Agora imagine para os povos não indígenas, né, outra cultura não indígena, então cada povo, então eles pegaram algo, eu acho, acredito nisso, entendeu? Porque cada coisa que é feito, assim, são coisas pensadas, né? Pensadas, e essas coisas pensadas se transformam em um conteúdo, né? Um conteúdo pode ser dividido em prazeres, pode ser dividido em diversão, ou pode ser dividido em algo de importante que vai servir para a vida toda, né? Então, no caso do filme A Febre, então é isso que eu encontrei lá, entendeu? Quando li o roteiro, eu vi esse lado lá, que tinha algo de importante, que algo muito relevante que poderia servir para muitas pessoas, e inclusive para mim. Eu, semana passada, conversando com a Rosa, ela falou que já atua desde 2003 na carreira artística, né? E vendo você atuar, eu não fazia ideia que você era um não ator. Eu realmente achei que você tinha uma carreira artística no cinema, né? Porque você passa muita experiência no filme, assim, uma tranquilidade enfim, que traduziu assim como uma experiência, uma experiência muito natural, por sinal, né? Então, eu acho que nem entraria, sabe? Eu nem entraria no mérito de questionar a sua interpretação, porque ela foi maravilhosa. O que eu queria falar um pouco era mais sobre esses elementos dessa representatividade indígena, desse filme indígena, né, que traz elementos para a gente pensar. E entre eles o próprio racismo, né? Mas eu quero parar aqui rapidinho para avisar então para o pessoal que entrou que a gente está falando do filme A Febre, inclusive o Instagram, né, do filme A Febre entrou aqui, então quem quiser acompanhar lá. E um abraço para Maia Darim, que está nos saudando, está te saudando também, Regis, né, que é a diretora do filme. Então, convidamos a todos, né, a vocês conhecerem essa produção. Regis, e aí então tem essa cena, porque ver um corpo indígena num espaço de contexto urbano lidando com a sociedade dominante que fala, que coloca, né, esses indígenas como seres do passado, que questiona a sua capacidade e que, inclusive, assassina eles e muitas vezes nem é punido, né? Exemplo de várias lideranças que temos assassinadas no Brasil que nunca foram que nunca tiveram uma punição. Eu fiquei muito apreensiva, né, com o filme assim. No começo ficou bem tranquilo para mim, né? Mas quando entrou aquele outro homem que era um matador, né? O que se chama matador de índios, que pegava o tempo todo numa arma, eu não conseguia parar de pensar, né? Assim, vai ser mais um indígena que vai ser assassinado, o protagonista vai ser assassinado. Então, toda a cena que aparecia esse cara, né? Esse cara que era racista, que reproduzia a visão comum, né? Que era uma visão racista sobre os povos indígenas, eu ficava em suspense. Eu falar, ah, não, vai ser agora, né? Não, vai ser agora. E eu achei muito legal, assim, a forma como foi representado no filme, o tipo de postura em relação a ele, né? Se não houve uma atitude mais incisiva em relação ao racismo, pelo menos, né? O personagem ignora completamente ele. Porque é isso, né? A gente não vai fazer amizade com quem pode nos matar, com quem acha que nosso corpo vale menos, com quem acha que a gente não tem valor na vida. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi, sabe, a própria sensação de fazer essas cenas, né? E como que você achou que ficou no final também. Então, porque o filme em si, ela tem, assim, ela já traz um tipo de característica entendeu? Para poder transmitir, para poder conseguir aquilo, você já tinha que ter dentro de você umas certas características
vamos dizer assim, né? Tem que ser reflexivo, tem que ser uma pessoa. Então, já aquilo já ajudava, né? Mas só que aquilo não bastava. Eu, para falar a verdade, eu senti muitas dificuldades, mas eu me doer, né? Me doer para assim como assumir para poder fazer o papel do Justino, vamos dizer assim, e doer para quem estava na minha frente, a própria diretora, né? E com a sua colaboradora, com certeza deve estar assistindo nós, a Amanda Gabriel e a Mai, juntamente, elas construíram essa personagem em mim, entendeu? Então, eu sozinho não teria conseguido. Então, elas construíram essa coisa. E, então, para mim, quando elas pediram para mim ter esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, vamos dizer assim, era algo que também fazia parte na minha cultura indígena, entendeu? Que a pessoa, apesar de eu, na vida real, sou um portador de medicina, né? Tem um médico indígena, que em outras palavras se chama de xamã, pajé, tudo isso, né? Então a pessoa já tem, já no ensino, já dentro do dom, você já tem esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim. Então, em certo momento você responde dessa forma e em outra situação você pode também confrontar dessa forma, então você já sabe, né? Entendeu? Então, isso, quando eu quando eu vi a chegada do novo vigilante, né? Então, ele que trouxe esse racismo, como você falou. Então, tinha vezes que eu respondia, né? Mas sempre assim, de uma maneira não muito assim, não muito assim, vamos dizer, não muito aberta, né? Amigável, né? É. Sim, não muito amigável e sempre assim um pouco assim meio desconfiada, né? E às vezes ignorava, né? Então são certas posturas que faz que a gente na vida real também dá certo, entendeu? Dá certo, você evita muitas coisas, entendeu? Evita o pior, vamos dizer assim. Para falar a verdade, eu vivi naquele momento, porque isso que acontece muito, né, com nós, povos indígenas, não somente na área de Manaus, por exemplo, né, em vários estados, entendeu? Então, a gente vê e são coisas que, infelizmente, acontece de verdade. Então, eu senti na pele, na verdade. Assim, não foi uma coisa assim que eu estava só fazendo, mas estava vivendo, entendeu? Vivia naquele momento. E eu falando aqui já sinto, sinto que eu tô lá, entendeu? Uhum. Sim, mas tem Você sido uma sabe experiência. que não é isso também, quando eu assisti o filme, eu senti também, sabe? Era por isso que eu acho que várias vezes eu fiquei sem respirar direito, né? E eu ficava, vai Uhum. ser agora, né? Vai ser agora, porque essas mortes indígenas, elas são muito gratuitas, né? Essas violências indígenas, Sim. vai ser agora, eu não consigo respirar direito. E foi assim até o filme todo, até eu, nossa, vai chegar no final e ele tá vivo, então beleza, né? Aí eu vou ficar bem. Mas é muito Uhum. doído, né? E eu acho que a diretora, né, e toda a produção fizeram um trabalho muito sensível em conseguir mostrar isso. É porque a cena é essa do vigilante, mas é a cena do trabalho também, né? Que é um trabalho assim, um trabalho manual que está sempre pondo em xeque, né, a segurança da pessoa de ter o trabalho. Imagina assim, o interessante assim que o Justino ele tem uma família para cuidar na cidade, né? Ele é o sustento dessa família também, embora os filhos trabalhem, mas não é um emprego assim que qualquer coisa que você faça pode ser demitido, mesmo que você tenha trabalhado a vida toda, né? E aos indígenas, o que é muito interessante assim de pensar, né? Aos indígenas, esses lugares de destaque, esses lugares de privilégio que você está ocupando hoje, Regis, que você traz orgulho para os povos indígenas do Brasil, isso é uma novidade, né? Isso não é comum.
né? Não é comum ver corpos indígenas no cinema, sabe, ganhando prêmios em festivais internacionais. Pelo contrário, é mais comum ver justinos, né, nas capitais da cidade, trabalhando como vigilantes, sendo ameaçados, sofrendo racismo, sofrendo preconceito. Então, assim, muita coisa para a gente pensar e para a gente se fortalecer também enquanto povo indígena, né? Porque a gente vive numa sociedade que é muito difícil. Então, assim, parabéns, foi muito, foi muito incrível. Mas Pois aí é. agora também. Pode Sim, sim. falar. Não, pode falar, senão eu Não, esqueço depois. não, não, só para dizer, né, que é realmente o que eu compartilho o que você está dizendo, né, concordo com tudo isso, que de fato é isso, entendeu? Então a gente, antes, por exemplo, antes a gente, apesar de a gente estar, assim, de muitas lutas, no meio de muita batalha, as nossas diretorias indígenas, né, que tomam a nossa frente, então eles tinham conseguido algo muito importante, né, que seria um pouco de respeito, um pouco de dignidade para os povos indígenas, né? Mas infelizmente essa nossa conquista foi tomada de volta de novo, de uma maneira assim não muito humana, né? Muito cruel. Então agora são mais vulneráveis ainda. Já com aquela conquista que a gente tivemos, a gente tinha um certo tipo de segurança, né? Um certo tipo de olhar que as pessoas via assim nos povos indígenas, né? E agora não, agora você é Justino. Cada indígena agora é o Justino, passa com aquele sentimento do Justino. São vulneráveis, muito vulneráveis. Então esse filme, nesse sentido, ela trouxe uma coisa muito, 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 muito boa, entendeu? Para a nossa própria reflexão mesmo, para o bem-estar de todos, não somente indígenas, de todos, entendeu? Nossa, muito incrível. Justino, e eu também perguntei assim da Vanessa, né? Porque a gente tem de lidar com as nossas dificuldades, né? Aqui no Brasil já, então, né, no caso dos povos indígenas, de falar a língua materna, e você falou que não fala fluente português, né? Que para mim fala, viu? Tá bem de boa aqui no Brasil. Eu não tenho muito estudo, entendeu? Eu acho que consigo pedir um copinho de água, pelo menos, assim, e para mim já é suficiente. Ai, capaz, nossa. Com a fala tranquila, passa que ninguém desconfia, né? Mas e aí pensando, né, que alguns povos de fronteira acabam tendo facilidade com outros idiomas, né? E aí eu não sei assim como que tem sido para você, por exemplo, viajar para tantos lugares. E aí eu queria te perguntar como é que tá o teu inglês, né? Se você fala só a sua língua, o tucano e a língua portuguesa, ou se você também está falando inglês um pouco, como que tá isso? Olha, na verdade, quando estava lá na floresta, quando a gente trabalhava com. Primeiro, eu ajudei meu pai, trabalhava com demonstração de danças, né? Da nossa cultura. Aí chegava visitantes do mundo todo, então, e lá eu consegui, assim, aprendi a falar qualquer palavrinha de inglês. Então, isso não é nada. Então, como a gente morava um pouco lá na fronteira com a Colômbia, né? Então, tinha acesso ao castelhano um pouco. Assim, tinha pessoas que falavam castelhano, espanhol, né? Primo do espanhol. Então, aquilo eu compreendia mais e conseguia falar mais do que o português, entendeu? Aí, depois que nós saímos da reserva, eu falava bem o meu tucano e português nada, praticamente nada. Eu só sabia dizer sim e não. Tinha vergonha de falar. Então, somente depois, a partir de 2000, de 96, né, 1996,
só lá que eu comecei a praticar um pouco de português, entendeu? Então, inclusive, em 1997, ainda fui fazer, terminar meu oitava série, né, no município de Barcelos. Então, lá eu sofri bastante, na verdade, que eu não sabia falar o português, mas pelo menos naquela época tinha um pouquinho de conhecimento de, assim, um estímulo de estudar. Então, pelo menos tinha umas notinhas boas. Então, isso me ajudava a equilibrar um pouco. Então, criar também amigos, né? Amigos, amizade, assim, de escola. Então, e, e um pouquinho de português aprendi agora. E agora estou aqui na Itália, estou quase já há 2 anos, eu acho 2 anos, e falo já um pouquinho de italiano. De italiano. Uhum. Então, sim, consigo falar com os amigos, mas não consigo fazer um discurso assim com em italiano, mas é mais complicado. Sim. Então, claro, para mim, manter a língua materna foi importante. Importante por quê? Porque dentro da nossa cultura indígena dessana, assim, em todas as culturas também, dos povos indígenas, a língua é muito importante. É muito importante por quê? Porque através da língua você aprende tudo. É como se fosse uma escola, entendeu? Como se tivesse um instrumento para aprender. Você sabendo a língua sua, você vai aprender desde a origem da sua geração até no dia de hoje, entendeu? E os conhecimentos passam através das línguas, através das falas, oralmente, entendeu? Você vai aprender o histórico de toda de sua cultura, de sua origem, através da sua língua materna. Agora, se você esquece, já era. Acabou. Acabou, você não é mais nada. Assim, eu aprendi com meu pai, com meu avô, esse ensino, para não esquecer. Eu posso esquecer o português, eu posso até não aprender a falar português, eu posso não saber falar espanhol, pode ser italiano, mas pelo menos eu tenho que saber a minha língua materna. E eu sabendo a minha língua materna, eu sou tudo, entendeu? Inclusive, aqui, né, eu tenho uma bebezinha agora. Então, essa bebezinha vai ser importante ela saber a língua tucana. A língua que eu falo, que é a língua que eu aprendi a falar. Se eu não ensinar, o culpado primeiro você eu. E depois ela não vai poder aprender nada. Por quê? Porque os conhecimentos históricos são impossíveis de traduzir. Se você, principalmente do lado da medicina, porque a medicina está tudo aqui. Se você é como se fossem histórias, mas ela é impossível de traduzir. Se você traduz, ela modifica tudo e perde o valor, perde a ancestralidade e perde a essência, tudo isso, entendeu? Então, por isso eu consigo, apesar de eu estar morando assim perto das pessoas que falam somente português, mas eu mantenho vivo juntamente com a minha família, falamos bem a nosso idioma tucano, tudo isso, entendeu? Para nós é importante. Uhum. O Regis, Dia Capiro é sua irmã? Sim, a minha irmã. Ela Eu acaba de sou. dizer que a tua mãe está te assistindo e que te envia abraços fortes, viu? Um Ah, abraço para a eu tô senhora vendo. também. Tchau, Jacapira. Tchau, mamãe. Sim. Eu queria, né, falar sobre Oi, que princesa! Ela Como tá que eu digo acordada. oi em tucano? Como que eu É? saúdo ela em tucano? Nitiman. Anhutiman. Nitiman Ayutiman. Aham. Olá, tudo bem? Ah, ela entendeu. Papá. 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 Ela tava brincando, ela veio agora. Isso me Sim. lembra a cena em que você pega o netinho e faz uma contação de histórias, Regis. E eu Aham. achei um momento muito incrível. E eu queria Sim. te perguntar, assim, como que foi, se essa contação de história é uma história
do seu povo, né? Que você acabou, então, trazendo para o filme. Aham, E se você gostaria de contar um pedacinho dela para a gente também. ok. Então, na verdade, fazendo aquela cena, eu me lembrei muito com meu avô. Meu avô fazia isso. Também meu pai também, quando eu era pequeno, né? Ele colocava no colo e contava histórias, entendeu? Então, para nós, assim, é uma coisa que é de costume mesmo, entendeu? Que os adultos fazem com a criança. Ainda mais com o neto, entendeu? O neto seria uma criança mais valiosa ainda que os vovôs cuidam, entendeu? Dentro da nossa cultura, quem que se preocupa para contar as histórias. Então, essa coisa que eu vivi, eu me lembrava do meu avô, entendeu? No momento que eu pegava, o Justino pegava o netinho dele, colocava no colo e, enquanto comia, contava a história, né? Então, essas histórias faz parte do ensino também, entendeu? Por quê? Se a gente imagina, né, que o caçador, apesar de ele ter comida, né, na casa, ele foi caçar. E por lá pegou as suas arbatanas e saiu, né? Saiu e encontrou um bando de macacos e se preparou para jogar os dados, né? As flechinhas. E nesse momento veio a tempestade, entendeu? A chuva formou o tempo, né? Do nada formou o tempo. Por quê? Porque também a natureza, você sabe que a natureza é viva, entendeu? Eles agem, é um modo de defesa deles, entendeu? Então essa chuva fez que ele parasse e não jogasse os dardos, né? As flechinhas. Então ele ficou debaixo da árvore grande e apoiou sobre a zarabatana e adormeceu. Não é que ele tinha sono, entendeu? Era a força dos macacos que fez ele adormecer. É justamente eles pegarem ele para levar eles na dimensão deles, entendeu? Então, eles levaram, então, a história é longo, ela. Então, isso para dizer, né, porque é o que a gente não entende, entendeu? Apesar de a gente ter uma comida hoje, por exemplo, né? Mesmo assim, a gente se lamenta, entendeu? Às vezes, a gente tendo comida, a gente, não, eu quero mais, saímos para caçar, pode ser. Ali se fala caçar, né? Mas ela pode entrar em muitas outras coisas que acontece com nós, né? Então, ele saiu, dentro do ensino, ele saiu sem necessidade, entendeu? Ele não precisava sair, porque ele tinha tudo em casa. Tinha comida, tinha. Peraí, gente, que travou, mas acho que ele já volta. Enquanto o Regis não volta, voltou. Voltou. Assim também como aconteceu no começo, na origem do mundo, para criar os conhecimentos, né, os que nós chamamos de Bacessé, as medicinas que está na cabeça em forma de histórias. Então, o nosso Deus, ele tinha força, né? Ele tinha, assim, ele era o Deus superior, entendeu? Então, ele tinha todo o poder de pegar assim, esse aqui é para tal doença, esse aqui é para tal doença, esse aqui é para... Ele poderia fazer, ele sabia tudo, ele era Deus superior. Mas não, ele usou a cabeça, ele usou a inteligência, entendeu? Ele usou a sua humildade. Então, o que ele fez? Ele sentiu na pele, entendeu? Ele sentiu na pele a dor para poder criar a medicina, entendeu? Ele perdendo, conseguia obter o resultado, né? Obter a medicina, vamos dizer assim. Então, foi tudo isso, entendeu? Então, foi o percursos. Depois de ter criado esse conhecimento, ele pensou, agora tenho que transformar os seres invisíveis em visíveis, entendeu? Então, é uma história longa, entendeu? Então, os ensinos são tudo
ensinado dessa forma, você pode até falar em forma de metáforas ou em forma de uma comparação, entendeu? Mas não, quando um xamã velho fala, ele não está inventando, ele não tem metáfora, nada. Ele tem uma realidade, entendeu? Uma coisa que é real, uma coisa que é viva, que ele vive dentro dele e está passando naquele momento para seu filho, para o seu neto, para aquela pessoa que respeita para ele, então, para aquela pessoa que ele gostaria que aquela pessoa um dia fosse um sucessor daqueles conhecimentos. Assim. Então, essa é uma coisa muito longa, vamos dizer. Não, isso é muito poderoso, Regis, né? Isso que você falou, que os conhecimentos indígenas estão sob formas de histórias, né? E como a gente vai lidar com os animais na floresta, que são seres não humanos, também isso está em forma de história. E eu fui entendendo, assim, cada vez mais, estudando literatura indígena. Tem uma obra, inclusive, que é de um escritor dessana também, né? Que é o Jaime Jácara, não sei se você conhece ele. Sim, sim, conheço. Ele tem uma obra chamada A Lagoa, o Atirã, que é a Lagoa dos Mortos, então, em que ele vai falando de diferentes planos, né? Em que Ele o homem... ele tá falando lá do subterrâneo. Isso, Sim, sim. né? E de como São várias essa... dimensões. Isso, aí ele passa Níveis. pelo mundo na obra, né? Tu vai dizer Uhum. assim, ó, deixa que eu conto que eu sei, né, Julie? Deixa que eu Uhum. conto. Uhum. E aí é uma obra que passa pelo mundo dos mortos, pelo mundo dos animais e volta para o mundo dos vivos, né? E ali tem uma adaptação, assim, claro, porque é uma obra então infanto-juvenil, mas Sim. que é muito mais rica, né, do que essa própria adaptação. Mas aí também depende da pessoa que está ouvindo, entendeu? Então, para quem sabe, aquilo não seria uma coisa infantil, mas se você entende como uma coisa infantil, como uma coisa assim, tipo fábula ou historinhas, aí você pega como se fosse historinhas. Agora, agora se você sabe, aí, não, ele está falando lá naquele ponto, entendeu? Por que ele falou isso, por exemplo, né? Nessa, nessa coisa que ele trabalhou. Porque antes os nossos ancestrais, antes na origem mesmo, no primeiro mundo, falamos nós, né? Que é onde todos os animais tinham duas formas de vida. Eles têm ainda. Então, eles viviam como nós, eles tinham poder de transformar em pessoa e também voltar a ser animal. Por exemplo, se é uma anta, um animal quadrúpede, não? Se é uma anta, ele tinha a capacidade de ser pessoa, se transformar em pessoa e voltar a ser anta de novo. Ou se é macaco, mesma coisa. Ele tinha a força poder de transformar em pessoa e também voltar a ser macaco. Porque tudo é uma... Entendeu? Quando vem para uma dimensão, eles aquela roupa, vão. Quando vão para uma dimensão, eles trocam uma outra roupa adequada, vão. Entendeu? Então, é lá nesse mundo que os conhecimentos, as medicinas foram criadas, entendeu? Foram estudados, vamos dizer assim. Então, é uma coisa real. Uhum. Quando você viu essa literatura, eu já vou lá, entendeu? Ele está falando lá, não agora no mundo dos seres humanos, que seríamos nós, né? Agora, depois da transformação da humanidade, depois de tudo que aconteceu, que houve essa transformação da humanidade, entendeu? Então, já nós, como humanos, vemos tudo como se fosse coisa, vamos dizer assim, fixa, né? Fixa, que não É muda. uma coisa, uma coisa fixa, ou se é uma árvore, por exemplo, aquilo só é uma árvore e a gente pode derrubar e pode pegar lenha, a gente pode, se tem frutas, a gente pode pegar frutas. É isso. Se está perigoso, vamos derrubar porque pode cair em cima da nossa casa. Então, dessa forma a gente vê, entendeu? Na verdade, não é isso, entendeu? A relação, a cosmologia
que um indígena que aprendeu com seu pai, aprendeu com seu avô, ele não vê desse lado, não vê dessa forma. É, é uma, é uma relação muito, muito, muito complexa, entendeu? Tudo se move nesse espaço, entendeu? Tudo. Se não existisse aquela árvore, se não existisse aquele animal, somente o ser humano, não existiria vida, entendeu? Não existiria nenhum tipo de equilíbrio. O homem poderia até abrir os olhos, mas não ia resistir nem uma hora, entendeu? Morreria porque não teria vida, entendeu? Incrível. Estou aqui aprendendo e escutando também e absorvendo. E muito obrigada pelas, né, pelas palavras. Eu acho que eu quero inclusive fazer um comentário aqui, né, Regis, quando você falou assim que não tinha muita escolaridade. E para mim isso nem é importante, sabe? Porque esse conhecimento ancestral que você tem, que você carrega consigo, que o seu povo carrega consigo, que cada povo indígena tem, é que não é valorizado na nossa sociedade e que deveria ser. Porque a gente escuta isso, é outra forma de ver o mundo, é outra forma de sentir o mundo, é outra Por forma de isso, se uhum. relacionar com o mundo. Por isso que eu estou falando, porque nossas coisas são vistas como se fosse, como se diz, até a cultura não indígena classificar os nossos conhecimentos, as nossas histórias de mito, lenda, nunca vão chegar. Uhum. Porque a gente é acostumado de acreditar naquelas coisas visíveis, entendeu? Porque nós somos muito fechados, entendeu? Então, não, a dimensão que a gente vive não é somente aqui, onde você está vendo, entendeu? É amplo, muito, muito grande, entendeu? Então, se você tem a mentalidade aberta, você vai aprender muitas coisas, muito mais do que tu já sabe, entendeu? Você já sabe muitas coisas, mas se você ah, abre a sua cabeça, vamos dizer assim, e dá um espaço para escutar o que o outro tem de falar para você, você vai muito longe, vai aprender muitas coisas, vai servir para você mesmo, entendeu? Então, para mim, tudo que eu falo, histórias, medicinas, tudo aquilo lá, não posso comprovar para você, olha, tá aqui, eu estou falando disso aqui, entendeu? Você, não, talvez ele tá inventando, entendeu? Tu pode até falar isso. Mas não, eu estou falando o que o meu avô falou, o que o pai dele falou, o que entendeu? Assim por diante, até o primeiro xamã, o que ele veio falando. Não sei quando começou, mas foi muito tempo atrás, entendeu? Muitos anos atrás. Inclusive agora a gente vê que montanhas. Aí muitas pessoas me perguntam, né? Não me perguntam, eles falam assim: olha, essa montanha tem tantos anos. Ah, não. A cultura indígena dessana, juntamente com povos tucano, do noroeste do Brasil, no estado do Amazonas, a cultura deles começa a partir desse ano. Então, a cultura deles tem tantos anos de começo, assim, né, de existência. Aí aí eu queria falar para essa pessoa, entendeu? Olha, chega aqui comigo que eu quero te levar e eu quero que você me diga, estude sobre essa montanha aqui. Quantos anos essa montanha tem, entendeu? Porque o que era muitos conhecedores, seres conhecedores que existiram durante antes da transformação da humanidade, se transforma e hoje são vistos em montanhas, entendeu? Montanhas, algumas são as cachoeiras, algumas são pedras grandes e assim por diante. Então eu queria que aquele conhecedor estudasse aquela montanha, quantos anos ela tem. Então aí eu posso responder para ele. Então, se você chegou a ter uma noção, ou uma resposta de verdade quantos anos ela tem essa montanha, então a nossa existência é a partir daquele momento, não é a partir, na verdade, porque aquilo já seria já no percurso já, entendeu?
aquela montanha surgiu, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, lá na área de vocês, né? Você fica no estado de Roraima? Você O chega de lá? Pomox fica no estado de Roraima, mas eu estou em Rondônia agora. Sim, sim. Então, o Pico da Neblina, por exemplo, agora em São Gabriel, aquele, como conhecido, Bela Adormecida, né? Mas para nós não é uma bela adormecida, entendeu? Para quem conhece, não é uma bela adormecida aquilo lá. Então, eu queria que alguém estudasse quantos anos ela tem. Assim, eles vão ter uma ideia mais clara de qual seria a existência verdadeira nossa, entendeu? É Assim aproximado. como, mas Começou antes. Lá em Roraima eles falam Monte Roraima, né? Mas lá não é o Monte Roraima, lá é uma banda de Exato, Macunaíma, exato, exato. Macunaíma. Somente somente quem seguiu a tradição, a cultura, o histórico sabe aquilo lá, entendeu? Então, são assim, são as coisas que é difícil de fazer compreender, entendeu? Porque não tem, porque a gente é acostumado de classificar as pessoas através do papel, entendeu? Por exemplo, aqui, eu estou aqui na Itália, né? Tem muitas pessoas que trabalham com esse lado, do lado holístico, entendeu? Ou do lado xamânico, que eles chamam, né? E todos eles têm papel. E sou eu que não tenho papel. Mas eu estou bem assim, sem papel. Não preciso comprovar para ninguém, entendeu? Por isso que, né, eu tava, então, inclusive é um convite que eu faço, assim, arrumo um monte de briga por aí, Regis, porque eu falo, né, que a sociedade dominante precisa reconhecer esses saberes, esses conhecimentos ancestrais e deixar de usar a sua régua, né, para classificar em superior e inferior. Então, a gente está sempre falando que, no caso, como a gente trabalha com literatura, no caso eu trabalho com literatura, né, falo de literatura indígena, dessa literatura publicada, eu sempre faço uma comparação. Se o indígena não sabe a escrita, essa escrita alfabética, ele é chamado de analfabeto, né? De pouco escolarizado. Agora, se o branco, né, ou alguém da sociedade dominante não sabe ler e codificar, digamos, a escrita indígena, o grafismo, não conhece a medicina, não conhece as histórias, ele nunca vai ser, né, chamado de analfabeto. Você sabe por quê? Porque a sociedade dominante fica aqui categorizando o indígena como inferior, né, como alguém que precisa Exato. evoluir. Então, a gente compara agora esse momento aqui, esse momento em que você compartilha voluntariamente um conhecimento ancestral que é impagável, que a gente não encontra nos livros didáticos, que a gente não encontra em nenhum livro de história, né? E que são epistemologias, são conhecimentos ancestrais, são Sim. epistemologias, e É, isso tinha que ser valorizado também. sim, sim. É porque, como eu falava para você antes, né, que eu vi que muitos antropólogos, né, que foram na nossa área também, junto com povos Destano, Tucano, Tariano, né, nessa área ali, eles escreveram, entendeu? Escreveram. Maiorias eles, assim, interpretaram, entendeu? Mas não é dessa forma que acontece, entendeu? Por exemplo, tem uma... Inclusive, acontece até nos dias de hoje, na literatura, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, o nosso Deus, porque em cada percurso, em cada criação que ele fez, ele trocava de nomes, por exemplo, entendeu? Numa delas, ele tinha um nome vamos dizer assim, Burtuyari Oakan. Burtuyari Oakan, Burtuyase seria preguiça, entendeu? Já o inteligente, o antropólogo chegou lá e falou, Burtuyari, Burtuyase, se Burtuyase é preguiça, então Burtuyari Oakan, então é Deus preguiçoso. Traduziu, entendeu? Uhum. Oakan seria Deus, né? Burtuyari, para ele, seria preguiça. Então, Deus preguiçoso, ele deu. Até no dia de hoje você vê esse nome. Mas, na verdade, não é. Porque quando você fala
dialogando com uma pessoa comum, por exemplo, pode ser a minha esposa, pode ser meu filho ou minha filha pequena, ou meu neto meu pequeno, eu vou falar essa palavra de Burtuyacé, então é uma coisa normal de falar. Mas já quando você está falando do lado espiritual, do lado da medicina, do lado do conhecimento ancestral, essa palavra muda, entendeu? Quando você fala de Burtu Yari, você está falando de transformação ou procriação. Então, aquele Deus era Deus da procriação, entendeu? Não era Deus preguiçoso. Então, são muito... Esse aqui só é um pequeno exemplo, entendeu? Então, são muitas coisas que precisaria ser assim estudada novamente para poder ter assim, para poder fazer sentido, entendeu? De aprender de verdade. Então, claro, o papel, se você lê, ajuda bastante para você, né? Mas para quem não é assim, para quem não nasceu assim com o dom de aprender a cultura do lado da medicina, o papel escrito ajuda bastante, entendeu? Mas tem que ser bem feito, entendeu? Para aquele povo. Senão ele vai aprender tudo errado. Então, maiorias, eu vejo que maiorias, por pouco, aqueles que perderam a fala, que perderam os conhecimentos dos pais, dos avós. Então, eles veem esses livros, essa escrita que está no livro, e aprende de uma forma muito baixa, ou muitas vezes muito errada, entendeu? Então, é uma pena, entendeu? Então, acho que também uma coisa que você está fazendo ali sobre literatura, que você, assim, valoriza, dá um valor nisso, né? Dá um peso nisso, eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Maravilhosa a tua reflexão. E a gente já está se encaminhando para o final aqui dessa conversa maravilhosa. Então, para quem chegou depois, a gente está falando com Regis Mirupu, premiado ator do filme, premiado não ator, mas agora é ator do filme A Febre, que lançou agora, né, no cinema nacional, e que conta com a produção, né, da Maia Darim, com majoritariamente todos os personagens e protagonistas indígenas, né? Então, tá uma coisa super linda, né? E aí a gente convida todos vocês para assistir. E aí, para a gente encerrar, Regis, eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal, fazendo um convite, dizendo onde que a gente pode assistir. Mas antes disso, galera, corre aqui no Instagram do Regis, sigam ele, sigam a página do Filme A Febre, compartilhem, né? Tá uma produção muito linda, né? Então, se vocês assistirem e compartilharem, né, com a sua família também, com outras pessoas, ajuda na divulgação do filme, que eu acho que esse é um momento muito importante para nós, indígenas, né? De fortalecer essa rede, de divulgar essa rede. E eu te agradeço desde já, então, Regis, pela tua presença, por compartilhar essa sabedoria ancestral aqui com a gente. Te dizer que se tu precisar de alguma coisa e eu puder fazer, né, eu estou aqui para apoiar. Então... Obrigado. Então, pessoal, que vocês que chegaram agora, vocês são convidados para assistir o filme A Febre. É mais fácil vocês entrarem pelo meu Instagram, né, que seria o Regis Mirupu, e também pode ir lá no Facebook, porque lá está tudo compartilhado, por onde você pode acessar, entender os dias, as horas, está tudo lá. Então, espero que vocês aproveitem e tenham assim um bom proveito, né, e pegar algo para poder fazer uma reflexão se isso é verdadeiro ou não. Então, pelo menos chega lá, assim você vai conferir de perto. Então, eu espero que toque no coração de vocês, porque nós indígenas estamos vivendo numa situação muito difícil. É uma coisa que eu não desejo a ninguém, a nenhuma cultura, porque é muito dolorosa. Então, eu espero que no filme vocês peguem algo de bom para poder refletir, para poder ajudar
os povos indígenas e também para ter uma paz entre a sociedade do mundo. Então, obrigado, Julie. Obrigada, mestre. Uma boa noite para ti, uma boa tarde, pessoal do Brasil. Até a nossa próxima conversa. Até, tchau, 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 tchau. Boa noite, boa tarde para tchau, vocês. obrigada.